Então vamos lá, pessoal, resolver a questão que eu coloquei nos stories mais cedo. E ela vai falar o seguinte: se 3 operários levam 10 dias para uma obra, 6 operários levam quantos dias? Então trata-se de uma regra de 3. Por que uma regra de 3? Primeiro, você está relacionando grandezas e você tem 3 informações e quer saber uma outra. Por isso que chama regra de 3. Quais grandezas estão envolvidas aqui? Operários e dias. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, eu consigo medir a quantidade de operários e consigo medir a quantidade de dias. Portanto, são grandezas. E agora tenho que relacionar essas informações. Veja que são 3 operários construindo uma obra em 10 dias. A pergunta é: 6 operários levam quantos dias? Então, a minha incógnita é o número de dias, certo? Agora, como que eu penso nesse problema? Eu gosto de analisar a proporção por trás disso. Observe, se você tem 6 operários e passou para 6, você está aumentando a quantidade de operários. De que forma? Você está dobrando essa quantidade. Então, você está multiplicando por 2. Agora, se você multiplica por 2 a quantidade de operários para a mesma obra, o que está acontecendo com o número de dias? Você vai dividir por 2. Por quê? Porque você aumentou a quantidade de funcionários para a mesma obra. Então, o serviço ele vai gastar menos tempo e na mesma proporção. Então, se multiplicou por 2 aqui, o número de dias será dividido por 2. Portanto, a gente fala que operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, para eu descobrir o valor de x, basta que eu pegue o 10 e divida por 2. Então, 10 dividido por 2, vou encontrar como resposta 5 dias, que é o resultado da nossa questão. Um cálculo extremamente útil para o nosso cotidiano. A regra de 3 está presente em tudo. Aproveitando, vou resolver uma questão que caiu no IFMG do ano passado. Fala o seguinte: a seguir, tem-se os ingredientes necessários para se fazer um pão caseiro. Dê os ingredientes e fala aqui, ó. O dono de uma padaria possui 200 gramas de fermento biológico seco e pretende utilizá-lo integralmente na fabricação de pães caseiros, seguindo as proporções da receita apresentada. Então, deu a receita aqui para a gente. Xícaras de água morna ele vai precisar. Então, veja, você tem fermento e xícara. Então, são 2 grandezas envolvidas que estão relacionadas. Você tem 3 informações para trabalhar e quer descobrir outra. Portanto, trata-se de um problema de regra de 3. Agora, vamos analisar se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou não. Se aumentar a quantidade de fermento, vai aumentar a quantidade de xícaras de água morna. Faz sentido, você está fazendo mais receita, você está aumentando a quantidade de material. Logo, se você aumenta a quantidade de fermento, você aumenta a quantidade de xícaras de água. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos montar a regra de 3. Veja, vou colocar xícaras, começar com fermento. Então, vou colocar fermento deste lado e xícaras desse. Xícaras de água, né? Deixar só como xícara mesmo, já está escrito aqui. Então, veja, a receita nos mostra que para 10 gramas de fermento, utiliza-se meia xícara de água. Então, fermento são 10 gramas para meia xícara. Vou colocar como 0,5, é a mesma coisa. Aí a pergunta é, para 200 gramas de fermento, quantas xícaras vamos utilizar? Pode chamar de X aqui mesmo. E agora perceba, se daqui para cá, quanto que aconteceu? Multiplicou-se por 20, porque 10 vezes 20 dá 200. E como eu já sei que são grandezas diretamente proporcionais, basta que eu também multiplique aqui por 20. Então, o resultado será x igual a 20 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2. Você está pegando metade do número. Então, 20 dividido por 2 dá 10. Ou seja, serão utilizadas 10 xícaras de água morna. Portanto, gabarito, letra A.
Então, espero que tenha ficado claro e o significado da regra de 3 e a utilidade dela. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E lembre-se, e foco na sua aprovação.